pessoal, eu sou a professora Tânia, sou professora de Biologia e Ciências e hoje a gente vai aprender um pouco sobre tecidos. Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a histologia animal. O que significa histologia? Histologia é o estudo dos tecidos, né? E o que é tecido, professora? Tecido é o conjunto de células, né? Um conjunto de células, né, com determinadas funções e estruturas, né, formatos, que vão dar origem aos tecidos, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre estes tecidos. Bom, vamos lá. O que são tecidos? Bom, liga íton de tecidos e logos de estudos, então seja estudos de tecidos. Tá? E a gente vai estudar um pouquinho sobre os tecidos biológicos, tecidos, né, que a gente fala, a pele, os órgãos, né, o tecido forma, né, órgãos, né. Apesar de ser conjunto de células, eles vão formar órgãos. Também, pessoal, os tecidos vão ser um corpo de um organismo multicelular. Por que multicelular? Para formar um tecido, vai ter que ter muitas células, né? Você não faz um tecido com uma célula só, né? Existe, na verdade, as células procariontes, né? Exemplos de um animal, né? Que faz parte, um organismo que faz parte dessa célula, é as bactérias, mas elas possuem uma membrana plasmática que vai proteger, né, o seu interior. No caso de um organismo vivo, né, outros organismos, eles vão ser, existem sim organismos de uma célula só que eles não vão possuir tecidos, né, eles vão possuir membranas, né, que é uma camada fina, né, que vai proteger o interior. E já os organismos vivos, né, eles, para formar um tecido, exigem muitas células, por isso um organismo multicelular. E essas células vão ser semelhantes, por quê? Depende qual vai ser a classificação desse tecido, né? Quando eu digo classificação, eu quero dizer a formação que está sendo aquele tecido. Se for a pele, então, é lógico que as células da pele vão ser semelhantes, vão ser iguais, né? Mas as células da nossa pele não é igual à célula do nosso coração, né? É diferente, né? Tecidos diferentes, então são células diferentes. Temos que lembrar disso, né? Depende, elas são semelhantes, mas com a mesma função. Elas só são semelhantes se elas estiverem com a mesma estrutura e a mesma função, né? E elas vão formar órgãos e sistemas. A gente está falando um exemplo, a pele. Sistemas, a gente vai dizer o sistema digestório, né, que envolve começa na boca, né, passa pelo esôfago, daí vai pelo estômago, daí vai pelo intestino, enfim, vai fazendo aquele processo todo até terminar, né, finalizar o processo digestor, né? E desempenha uma mesma função. É o que eu disse, né? Dependendo, né, do local, né, da onde vai ser formado esse tecido, eles vão possuírem a mesma função e a mesma estrutura, né? Como são formados estes tecidos, né, pessoal? Como são formados estes tecidos? Eles são formados por 3 tipos de folhetos germinativos. O que são esses folhetos germinativos? É o que vai compor, né, esse tecido, essas células, né? E estamos com o endoderma, ectoderma e mesoderma, né? O endoderma é a parte interior, né? Interior da célula, né? Que vai revestir por dentro. E o mesoderma vai ser o que vai ser a parte
do meio, né, que vai preencher esse tecido, né, o mesoderma. E o ectoderma é a parte que vai revestir, né, a parte de fora, né, a parte exterior, né, da célula, desse tecido. E vai existir vários tipos de tecidos. Não, todos esses tecidos para vocês, né, ensinando, né, quais as funções, né, para que, onde a gente encontra 4 grandes grupos de tecidos, né, na histologia animal, que é o tecido muscular, o nervoso, o conjuntivo, o epitelial. Conforme as aulas, a gente vai explicar o que cada um significa, qual a função de cada um. A gente pode falar aqui que o conjuntivo ele vai abranger também tecidos ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. Por quê? Porque o tecido conjuntivo ele é formado por matriz, e essa matriz ela vai se espacializando no local onde ele vai se formando, né? Ele não é um tecido próprio, assim, o tecido conjuntivo vamos exemplificar, a pele. A pele é um tecido, ela vai ter um tecido próprio para ele, que é o epitelial, né? A gente conhece como epitelial, e é propriamente dito dele, entendeu? É uma característica dele. Já o conjuntivo não, ele é uma matriz que, conforme a localidade dele, ele se forma em tal tecido. Exemplo, o ósseo, ele vai formar o osso, né? Cartilagem, para que não haja atrito, né? E o sanguíneo, né? Porque o sanguíneo, ele possui 3 células diferentes, né? No sangue, né? O leucócitos, né? A gente vai vendo conforme as aulas, né? E nos invertebrados, os tipos de tecidos são basicamente os mesmos, porém a organização é mais simples, né? Então, nos vertebrados, eles já são um pouquinho mais complexos, né? mais evoluídos, a gente pode dizer assim. Já nos invertebrados é um pouquinho mais primitivo, mais simples, né? Vamos começar com o tecido epitelial. O que seria esse tecido epitelial? Ele vai revestir a superfície externa do corpo, ou seja, a nossa pele, né? E as cavidades corporais internas de animais. A gente pode dizer aí cavidades internas, a boca, né? Umas cavidades mais internas, né? Que não são superficiais, né? E para que vai servir? Vai servir para proteção. Serve de proteção, né? Para que não entre nenhuma bactéria que possa nos prejudicar, né? Mas também ele, né, com o epitelial a gente pode ver que há uma absorção de substâncias, né? Um exemplo no intestino. Aí, ó, a gente também tem nas cavidades internas, a gente tem o intestino. O intestino, ele é revestido por esse tecido epitelial. E ele o quê? E no intestino a gente sabe que acontece a absorção dos nutrientes, né? Do bolo alimentar que passou por ali. Então, na nossa pele, ela não absorve as substâncias externas, mas ela pode expelir. Ou seja, a nossa pele ela é impermeável, mas ela pode expelir algumas substâncias. Exemplo, suor, né? Ela também serve de percepção de sensações, né? Quando chega alguém muito perto da gente já fica arrepiado, né? Tipo, essas sensações que a gente tem na pele, né? Deixa a gente, ou a gente às vezes escuta uma música, né? Deixa a gente um pouquinho mais arrepiadinho, né? A gente tem essa percepção, né? A pele, ela tem um sistema sensorial, né? Que vai permitir também não somente essa percepção assim de pessoas falar perto da gente e se arrepiar, mas também em questão assim de perigo. Se a gente colocar, a gente tenha os sensores, né, na pele que permite que a gente automaticamente saia de um certo perigo, né? Tipo, tem fogo ali, vou colocar minha mão. Não, automaticamente esses sensores determinam que esse fogo pode queimar minha mão e pode danificar esses tecidos, então eu tiro automaticamente. Então eles auxiliam também nessa em questão, né,
de proteção. Não possuem vasos, a gente pode ver que quando a gente fez um cortezinho meio superficial, não sangra, só sangra se a gente cortar muito fundo. Mas, assim, bem superficial, tanto é que nunca, né, por exemplo, testou colocar uma agulha na pelinha, assim, da mão, né. Você põe e não sangra, porque é uma pele que não possui vasos sanguíneos, né, avascularizada, né. Mas se fizer um corte mais profundo, é claro que vai haver sim, né, vasos e assim expelir o sangue para fora, né, como forma de proteção. Alta capacidade de renovação, mitose e regeneração. A nossa pele, esse tecido epitelial, ele tem uma grande vantagem. Ele renova, ele tem a possibilidade da mitose, né? Ele se regenera, né? Fácil, né? Quando a gente machuca a pele, né? Passa por um processo de inflamação e assim vai se regenerando. Daí começa a ter o rubor, a dor, se transforma em casquinha e depois, enfim, volta a ser a nossa pele normal, né? Mas vale lembrar também quando esse tecido ele é danificado profundamente, você acaba perdendo a sensibilidade deste tecido. Mas é só em casos que você tem algum acidente muito profundo que permite essa perda de sensações, tá? De neurotransmissores da pele. Tecido epitelial também, existem dois tipos, né, de tecido epitelial, né? De revestimento e o glandular, que a gente está falando das glândulas, né? A pele, ela não permite a entrada de substâncias, mas ela era, né, substâncias, o suor, né, os odores, né? E no tecido de revestimento há uma ou mais camadas de células com diferentes formas. Cúbica, achatada, estes exemplos. Os epitélios também são classificados em simples, estratificados e pseudoestratificados, né? Os pseudoestratificados, eles vão ser meio que alongados e meio que sem formas, né? O cúbico, ele vai ter forma de cubo, e o estratificado, ele vai ser mais curtinho e também não vai ter uma forma específica, ele vai ser mais, cada um, né, diferentinho do outro. E vai ter outros tipos de formas, que é o pavimentoso, o cúbico, o prismático e o de transição, né? Os glandulares, que são também glandulares, têm função de secreção, né? Por exemplo, o que eu falei do suor. Possuem uma camada só de células e são chamadas de glândulas, né? Agora vamos falar um pouquinho do tecido muscular. O tecido muscular, ele auxilia muito, né? Ele promove, na verdade, a locomoção e movimentos do corpo, né? Músculo, né? A gente vê aqui, ó. Ele permite os movimentos do nosso corpo, né? Elasticidade, estabilidade, né? Regulação do volume, né? Produção de calor, tanto é que tem alguns animais que possuem mais esse tipo de tecido, porque no inverno, né, eles não são como a gente, que tem cobertores, né? E eles também possuem uma camada grossa de tecido adiposo, né? Que permite, né, a produção desse calor para que ele não passe frio, né? Ou o bastante para sobreviver. Representa 40% da nossa massa corporal, né? A gente pode perceber que músculo, né? Coxo cheio de músculo, né? As células específicas do músculo são chamadas de fibras musculares ou miócitos, né? E elas são ricas em proteínas, né? Quem nunca ouviu falar, né, que você tem que comer proteína, né, para aumentar o glúteo, para aumentar a massa muscular, né? Tá aí.
E essas duas proteínas são chamadas de actina e miosina, certo? E a gente tem os tipos de tecido muscular, o estriado esquelético, né, que faz parte do nosso corpo, o estriado cardíaco, que é liso, que é propriamente do coração, e o não estriado, né, a gente tem também. O tecido nervoso, ele vai ser um tecido de comunicação, capaz de receber, interpretar e responder a estímulos. Ele vai estar trabalhando no sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? E as suas células, né? As células específicas desse tecido são chamadas de neurônios e células gliais, né? Quem nunca ouviu falar dos neurônios e as células gliais? Os neurônios, eles vão agir através dos neurotransmissores e impulsos elétricos, né, que vão permitir a ação, né, lembra dos neurotransmissores que eu disse que tem na pele, que permite que a gente não corte o dedo ou não ponha a mão no fogo, né? Esses neurotransmissores, eles vão, né, estar sempre comunicando, né? Eles vão ter suas tarefas, né, seja ele para proteger ou para enviar algum estímulo, né? Tipo, agora está na hora de levantar, vai levantar. Então, os estímulos, eles já vão ali ligando, se comunicando, vamos levantar. Eles que permitem, eles que fazem toda a comunicação para que possa, né, haver movimentos, né, os pensamentos, né? As células gliais, elas agem na regulação das sinapses e transmissões dos impulsos elétricos, né? As sinapses, a gente pode dizer que é as ligações, né? São as respostas que recebem dos neurônios, né? Os neurônios levam a comunicação e quando faz as sinapses, já acontece essa resposta automaticamente. São classificados em sistema nervoso central e periférico. Central tem a ver com o cérebro. E o periférico é a coluna vertebral, né? Que a gente conhece, né? Que vão permitir a movimentação do corpo, né? Através, né? São movimentos que a gente fala de voluntários, mas que precisa de um estímulo. E esse estímulo vem do sistema nervoso periférico. Agora vamos falar um pouquinho do tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é um tecido de conexão. Ele fornece sustentação e preenche espaços entre os tecidos, né? No caso, o osso, o sangue, né? A cartilagem. E além de nutri-los, né? É uma matriz extracelular, né? De células e fibras. E ele é classificado em tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Um tecido mais um tecido que ele vai se transformar, né, conforme a necessidade dele naquele local. No caso, se for numa parte que precisa de gordura, ele vai se transformar em um tecido adiposo. Na cartilagem, um tecido cartilaginoso, né, no osso, ósseo. E assim vai, pessoal. E na próxima aula a gente fala mais um pouquinho sobre os tecidos, sobre os sistemas, né? A gente dá uma... Mas é isso. Muito obrigada e se cuidem, tá? Beijo.